Estamos dando continuidade à leitura do belíssimo Shri Raya Ramananda Samvad, Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8. Então, nós paramos ontem com o Gurudeva fazendo seus belíssimos comentários a respeito de Vatsalya Prema, o amor de um pai por Krishna. Então, onde nós estávamos? Então estava explicando, o Gurudeva está explicando como o Sr. Brahma sabia que Drona e Dhara, que foram pai e mãe de um avatar de Krishna, que eles eram expansões parciais de Nanda Maharaj e de Yashoda Maiya. E por isso, Brahma, desejando ser o objeto da afeição de Krishna, disse a esses dois, a esse casal transcendental, que assim seja, porque eles oraram a Brahma, imploraram a Brahma para que tivessem a bênção de ter um relacionamento com Bhagavan em Vatsalya Prema. Então, Brahma falou, Tathastu, que assim seja. Se alguém não tem Braja Prema, se a própria pessoa não tem Braja Prema, como poderá ela concedê-la a alguém mais? Então, o Gurudeva aqui vai explicar. Pode surgir essa dúvida, neste caso, de que como Nanda Baba e Yashoda Maiya são pais eternos de Shri Krishna, qual é a necessidade deles praticarem austeridades? Tudo isso é providência de Yoga Maya para realizar os passatempos do Senhor como ser humano. Ele parece um ser humano. Ele age como um ser humano. São passatempos transcendentais orquestrados por Yoga Maya. O Sr. Brahma sabia que esse incidente, ou essa súplica de Drona e Dhara, marcava o começo da manifestação dos passatempos parecidos com os passatempos humanos de Bhagavan no mundo material. Também vale notar, neste caso, que quando Drona e Dhara imploraram por aquela bênção, alguns sábios ali reunidos, que tinham fé em Bhakti misturada com conhecimento da opulência do Senhor, também estavam ali reunidos, desculpe. Então Drona e Dhara pediram isso ao Sr. Brahma, mas o Sr. Brahma, como sempre, ele é visitado por grandes rishis do universo inteiro. Então esses rishis que praticavam Aishwarya Mishra Bhakti misturada com esse humor de respeito e reverência, eles ouviram aquele pedido e também viram como o Sr. Brahma deu aquela bênção. Por isso Drona e Dhara diretamente pediram a bênção de Parabhakti, que automaticamente se transformou na sua Vatsalya Prema íntima, inata, que são expansões de Nanda e de Yashoda. Na verdade, ninguém pode se tornar a mãe e o pai de Krishna pelas bênçãos do Sr. Brahma. O fato é que quando os amshis, ou seja, as formas plenas e originais de Nanda e de Yashoda, aparecem neste mundo. Então o Amshi dá origem ao Amsha, sim, Avatari dá origem ao Avatar. Então quando eles aparecem nesse mundo, seus respectivos Amshas, ou expansões parciais, entram de novo em seus corpos. Este princípio é indicado pelo Sr. Brahma quando ele usa a palavra Tathastu, que assim seja. O Sr. Brahma está muito distante da posição de Shri Nanda de Yashoda. Por isso, como pode ele dar essa espécie de bênção a outra pessoa? Ele próprio anseia nascer em alguma espécie inferior em Braj, um veadinho, um mamífero, um passarinho, uma ave, uma trepadeira.
E ele considera a sua vida exitosa, ele considerará a sua vida exitosa se ele conseguir obter a poeira dos pés de lótus de algum residente de Braj. Tadhuri bhagyam iha janma kimapetavyam yagokulepi katamangri rajobhishekam yadivitam tu nikilam bhagavan mukundas twadyapi yadpada raja shutimrigyam eva. Isso é Srimad Bhagavatam, 10º canto, 14º capítulo, em que o Sr. Brahma está oferecendo suas orações aos pés de lótus de Krishna. Assim como Shri Nanda e Jashoda são eternamente companheiros pessoais perfeitos de Shri Krishna, da mesma forma, o Vatsalya Prema deles existe eternamente. Então, deste modo, pode surgir a dúvida. Qual é a dúvida? Se Vatsalya Prema não se pode conquistar pela prática de austeridades, então as práticas espirituais e adoração realizadas por aqueles sadhakas que desejam Vatsalya Bhava também não seriam também inúteis? Aí Gurudeva vai explicar. Então é uma pergunta muito importante, né? Se Vatsalya Bhava, se você não pode alcançar Vatsalya Prema pela prática de austeridades, então também não seria inútil praticar a vida espiritual e fazer adoração, como no caso daqueles sadhakas que desejam Vatsalya Bhava, né? Aí Gurudeva diz, não é bem assim. Ele diz que um sadhaka com certeza alcançará Vatsalya Bhava em serviço a Shri Krishna se ele fizer a sua adoração sob a orientação de Shri Nanda e Jashoda, Ragatmika Bhakti, né? Mas ninguém poderá se tornar nem Nanda nem Jashoda. Essa é a verdade, né? Porque eles são Nityasiddha Parikaras. Eles têm uma posição eterna como servos de Krishna nesse humor de pai e mãe. Então, enquanto conversávamos sobre esse assunto, enquanto nós tratamos desse assunto, também vale mencionar que Shri Nanda tinha 5 irmãos e Upananda era o irmão mais velho. Seu pai, Parjanya, queria fazer de Upananda o rei, mas Upananda disse ao pai: eu não sou nem qualificado, nem capaz de me tornar o rei. O senhor só vai encontrar essa qualificação em meu irmão mais novo, Nanda Maharaj. Ouvindo aquilo, Parjanya ficou muito feliz e anunciou que Nanda seria o rei de Braj. Brajeshatanayas. Araja Bhagavan Brajeshatanayas Tadama Vindavana. O Krishna é o filho do rei de Braj. E todas as pessoas que estavam reunidas deram as boas-vindas, acolheram bem a declaração de Parjanya. Por outro lado, Nanda era completamente renunciado e, além disso, ele não tinha filho. Mas assim que Shri Krishna nasceu em seu lar, todo o seu desapego transformou-se em apego. Uau! Sua casa, seu reino e todo objeto contido neles, todos se destinavam ao prazer de Krishna. Tanto o esposo quanto a esposa realizavam seus esforços para que não houvesse, que nada faltasse na criação de Shri Krishna, na educação de Shri Krishna. Ambos se absorviam em alimentar seu filho com manteiga fresca, colocando-o em seus colos e o acariciando. Eles castigavam Krishna amorosamente. E Jashoda chegou a amarrá-lo a um pilão. Nanda e Jashoda ficaram sabendo que a filha de Vrishabhanu Maharaj, Radha,
obtivera de Durvasa Muni uma bênção. E qual era a bênção? Quem quer que comesse da prachada cozinhada por suas mãozinhas de lótus, sempre desfrutaria de boa saúde e teria vida longa. Ao ouvir aquilo, com todo respeito, eles convidaram Radha ao seu palácio, para que Krishna comesse a prachada preparada por sua mão. Mesmo quando Radha já estava casada, mãe de Yashoda, pacientemente tolerava as maldições e as reclamações de Jatila, a sogra de Srimati Radhika, a quem ela continuava humildemente enviando presentes e pedidos para que mandasse Radha para cozinhar para Shri Krishna. Nanda e Yashoda amavam Radha tanto quanto amavam Krishna. Então é neste fato que está a grande peculiaridade de Nanda Baba e Yashoda Maiya, da afeição parental de Nanda Baba e Yashoda Maiya. Isso está comprovado no Padyavali. Shrutim aparismitim itare bharatam ani bhajantu bhava bhitaha aham iha nandam vande yasalinde param brahma. Num mundo atormentado pelo nascimento e a morte, algumas pessoas se refugiam nos Shrutis, outras nos Smritis e outras no Mahabharata. Mas eu presto minha homenagem a Shinanda Rai, em cujo pátio para Brahma brinca como uma criancinha comum. Jai Shri Krishna. Jai Nanda Maharaj. Por esta e por outras orações, todos os rishis, munis e o próprio Shri Narada glorificam Shri Nanda e Yashoda. Shri Krishna realizou um monte de passatempos, mas ele não foi amarrado em nenhum outro lugar. Quando ele foi ser o enviado da paz em Hastinapura, Duryodhana tentou amarrá-lo com cordas, mas Shri Krishna mostrou-lhe sua forma universal, e a todos aqueles na assembleia, inclusive Duryodhana, então Krishna mostrou sua forma universal, e todos que estavam presentes naquela reunião, inclusive Duryodhana, ficaram cheios de medo. Nós não podemos encontrar descrição em nenhum outro lugar em que Bhagavan tenha sido amarrado por mãe Devaki ou Kaushalya. Mas ele foi sim amarrado pela mão de mãe de Yashoda. Os relacionamentos humanos de Yashoda, Lokika Sad Bandhuvat, com Shri Krishna, eles não se encontram em ninguém mais, em nenhuma outra parte. A supremacia do Vatsalya Prem imaculado de Srimati Yashoda Devi e Nanda Maharaj. A fonte de todas as expansões, o ilimitadamente opulento Supremo Senhor Shri Krishna, sendo controlado pelo Vatsalya Prema inteiramente amadurecido de Shri Yashoda, permitiu-se amarrar e, aceitando aquilo, ele experimentou felicidade suprema. De fato, ele estava ansiosíssimo para saborear aquela Vatsalya Ras. Dessa maneira, Yashoda, que tem orgulho de sentir que é mãe de Krishna, se tornou ainda mais afortunada nesta lila, que combina tanto a Aishwarya quanto o Madhurya. Não é possível descrever a dor da saudade que Nanda e Yashoda sentiam de Krishna quando ele foi para Mathura. Naquela época, Yashoda ficou assim como fosse um pedaço de madeira seca. Shri Nanda Baba parou de falar com as outras pessoas
e parou de sair do seu palácio. Lembrando-se de seu filho, ele simplesmente continuava chamando por ele e chorando. Krishna, Krishna Kanhaya. Imerso naquele oceano sem fundo de Vatsalya Prema, ele ficava o tempo todo em busca de seu filho. A cada segundo, ele voltava o rosto para Mathura, esperando, assim, alimentando aquela expectativa. Agora ele virá, agora ele virá. Quando Uddhava chegou e tentou apaziguar Nanda Baba, aquilo só fez aumentar a saudade de Nanda Baba 100 vezes mais. Uddhava disse: ó Nanda Maharaj, venha, vamos espairecer um pouco a sua mente, dê alguma distração para a sua mente. E Nanda Baba respondeu: por favor, me diga, Uddhava, onde devo ir? Onde quer que eu vá, eu me lembro de Kanhaya e fico ainda mais aflito. Todo objeto que vejo me lembra de Krishna e me trespassa como se fosse uma lança. O meu sofrimento, a minha amargura, apenas fazem crescer, mas a minha vida não me deixa. Uddhava disse: ó Nanda, o seu filho é o próprio Bhagavan, o Senhor Supremo. Ouvindo aquilo, Nanda Baba exclamou: Uddhava, eu pensava que você era inteligentíssimo, mas isso não é verdade. Uddhava, você não sabe os sintomas de Bhagavan. Você não conhece os sintomas de Bhagavan? Acaso o Bhagavan fica com fome? Ei, Uddhava, preste atenção. Se a mãe de Krishna demora um pouquinho que seja para lhe trazer manteiga, ele quebra todos os potes da cozinha. Acaso o Bhagavan alguma vez vai de casa em casa e sai roubando cada casa? O nosso menino perambula por aí em Braj como um ladrãozinho. Oh, meu filho Uddhava, se aí Nanda Maharaj continua fazendo sua lamentação transcendental, demonstrando seu Vatsalya Bhava. Então ele fala assim: ó meu filho Uddhava, se alguma vez existisse um pai de verdade, este seria Maharaj Dasharatha. Depois que Shri Ram foi para a floresta, ele não pôde esperar nem mais um segundo. Ele imediatamente abandonou sua vida. Mas veja só, Uddhava, eu não quero morrer como Dasharatha Maharaj. Antes de partir, Kanhaya me disse: com certeza hei de voltar. Por isso, com certeza ele voltará para Vraj. Se eu tivesse que morrer antes da volta dele, então, por não me ver, ele iria perguntar à sua mãe por mim, e sua mãe responderia: meu filho, o seu pai morreu. E assim ele ficaria muito triste. Onde quer que eu vá, se ele está triste, minha felicidade apenas aumenta. Eu vou tolerar a minha própria infelicidade, mas Uddhava, eu nunca quero felicidade alguma para o meu filho. Lindíssimo, hein? Srila Gurudeva dando Vatsalya Prema Katha. O eruditíssimo sábio Uddhava ficou boquiaberto. A afeição parental de Shinanda e de Yashoda estavam muito além do seu entendimento. Daquele dia, a partir do dia em que Krishna foi para Mathura, eles não prepararam nenhum alimento, mesmo uma vez. Para quem eles cozinhariam, afinal? Todas as panelas ficaram de cabeça para baixo e o fogão encheu-se de teia de aranha. Que passatempos doces e encantadores em Vatsalya Rasa. Apenas por ver
a vareta de Yashoda levantada assim, a opulência e a posição de Shri Krishna como Bhagavan saíram correndo. Quando Mãe Yashoda olhou para dentro da boquinha de Krishna, depois dele comer terra, ela viu todos os seres vivos móveis e imóveis no universo. Pensando que aquilo era a obra de alguma bruxa, ela continuou a acariciar o filho, já que a afeição dela por ele simplesmente aumentava cada vez mais. Mesmo hoje em dia, os Vedas personificados buscam a poeira dos pés de lótus destes Brajabasis. Uau! Mesmo hoje em dia, hein? Continuamente, sem parar, eternamente, buscando a poeira dos pés de lótus dos Brajabasis. Então assim termina esse capítulo em que Gurudeva comenta sobre Vatsalya Prema. Mas o néctar continua, porque agora Ramandarai vai falar sobre Kanta Prema, o amor de uma amante por Krishna. Prabhu kahe, Eho Uttama, Agikaha Ar, Raya kahe, Kanta Baba Prema Sadyasar. Srimad Mahaprabhu disse: este Vatsalya Prema é elevadíssimo, mas por favor, fale-me algo mais. E Ramandarai respondeu: Kanta Prema é a essência de toda a perfeição. Prema Sadyasar. Agora Gurudeva vai comentar o que é Kanta Prema. E depois, quando Ramandarai der a prova da grandeza de Kanta Prema, Gurudeva vai fazer um comentário bem elaborado sobre esse verso do Srimad Bhagavatam. Então, em Kanta Prema, pensa-se em Shri Krishna como seu amante. Em outras palavras, considerando-se a querida de Krishna a ser desfrutada por ele, ela abandona a sua própria felicidade. Então, é a amante de Krishna. Ela tem esse conceito, né? Que Krishna, ela se considera como a mais querida de Krishna. E que ela vai ser desfrutada por Krishna. E por isso ela abandona a sua própria felicidade. Mesmo o desejo de se encontrar e estar com Krishna, mesmo esse desejo, é apenas para a felicidade de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Vatsalya Prema pode ser aceito como o mais elevado, porém, ainda superior a Vatsalya Prema, há esta outra raça que é tida como a essência de toda a perfeição. Esta Kanta Bhav, o humor de uma amante, é de fato o nível supermost, mais elevado de Prema. No Prema comum, ou Shanta Prema, há a ausência do sentido de Mamata, do sentido de posse. Em Dasya Ras, há a ausência de intimidade e confiança, Vishramba e Vishwas. Em Sakya Ras, há a ausência de uma afeição transbordante. E em Vatsalya Ras, há a ausência da liberdade, do livrar-se do recato e da hesitação. Porque existe uma série de porque há uma série de limitações em todas essas quatro raças, o Prema nessas respectivas raças não pode ser tido como o Prema da completude, né? Como tendo alcançado a completude, a inteireza. Quando o Kanta Bhava por Shri Krishna desperta no coração, então essas limitações desaparecem totalmente. Em outras palavras, tudo que está faltando fica
tudo que está faltando se torna pleno. E o brotar de todo o Prema Tattva começa a fluir continuamente. Deste modo, este Kanta Prema é a essência da meta mais elevada. Srila Saraswati Prabhupada diz que Vatsalya Prema é superior a Sakya Prema. Contudo, Mahaprabhu deseja ouvir ainda mais. Portanto, Ramananda Rai explica a intenção desejada de Mahaprabhu ao explicar que a essência de toda a perfeição é Kanta Bhava. Na verdade, o verdadeiro significado de Kanta Bhava é o humor extraconjugal, Parakya Bhava, das Braja Gopis, que se estende a partir de Bhava até chegar a Mahabhava. Ao passo que Vatsalya Prem só pode chegar à fase de Anurag. Em Kanta Bhava, as Gopis têm a boa fortuna de ocupar todos os membros de seu corpo no humor mais completo de serviço a Shri Krishna. O desejo de realizar serviço é desenvolvido ao grau máximo, extremamente máximo. Então isto é Kanta Bhava, Kanta Prema. Então, a partir de amanhã, na sexta, nós ainda vamos ler mais sobre esse capítulo importantíssimo que fala sobre Parakya Rasa, que é a especialidade que só Mahaprabhu vem nos conceder, né? Que é a especialidade das Manjaris e de Srimati Radhika, né? E por isso, se nós refletirmos a respeito, podemos nos considerar as almas mais afortunadas de todo o universo. Basta aceitarmos a bênção desse Harikata e a perspectiva da meta a ser alcançada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Shila Gurudev, Patitapam Ki Jai, Shila Prabhupada, Patitapam Ki Jai. Sim, hoje eu vou pedir licença para terminar um pouco antes. Estou com um dia um pouco cheio. E também essa é uma maneira de trazer o ouvido de vocês para o que vai ser revelado por Gurudeva sobre Kanta Prema amanhã. Ok? Então, perdão aí por terminar 10 minutos antes. Vanchakalpataruvacha, Kripa Sindhubheva-cha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Dandavat Pranams, tenham um bom dia, um bom seva. Jai Shri Radhe.